Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias da carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15. Enquanto os irmãos encontram, quero louvar a Deus pela oportunidade que o Espírito Santo nos concede de estarmos aqui nessa noite, para que juntos possamos adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor Laércio, nos fez o convite, que Deus abençoe. É um prazer estar aqui nesse pré-congresso. Louva a Deus pela vida do pastor Osler. É um prazer estar aqui, meu pastor. Obrigado por nos confiar o altar dessa igreja. Amém. Que Deus abençoe o senhor, a sua família. Que as mais ricas bênçãos dos céus venham ser derramadas sobre esse ministério. Amém. Cumprimentando o Senhor, quero cumprimentar todo o corpo de obreiros que compõe esse altar nessa noite. Que Deus os abençoe. Amém. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15. A palavra de Deus diz assim: antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Pode tomar o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esse é o tema que foi escolhido para o pré-congresso, para o congresso, e eu tenho um zelo muito grande em pregar no tema que os irmãos escolhem, porque eu tenho certeza que alguém orou, alguém consagrou por esse tema, e esse tema foi dado por Deus. Quando olhamos para a carta aos Efésios, nós temos ciência que esta é uma carta paulina. Paulo é o autor dessa carta. E quando Paulo cita ou escreve as cartas de sua autoria, ele vai designá-la a igrejas diferentes e vai abordar assuntos diferentes em algumas igrejas. Paulo é autor de 13 cartas do Novo Testamento. E ainda há-se uma discussão teológica se é Paulo que é o autor ou não da carta aos Hebreus, tendo a possibilidade de Paulo ser o autor de 14 livros dos 27 que temos no Novo Testamento. Quando Paulo designa essas cartas, ele vai abordar em assuntos diferentes, e Paulo é autor de cartas escatológicas, soteriológicas, cristológicas e pastorais. Eu vou explicar para você entender. Quando Paulo designa cartas pastorais, ele vai designá-las a Timóteo e a Tito. E nessas cartas Paulo vai aconselhar esses jovens a serem bons pastores, serem bons servos de Deus. Vai os aconselhar a como servir a Deus com excelência. Quando Paulo designa cartas soteriológicas, soteria é uma palavra grega que significa salvação. Paulo vai abordar a igreja a respeito da salvação de Cristo Jesus. Quando Paulo designa cartas escatológicas, essas são designadas às igrejas de Tessalônica. E nessas cartas Paulo vai tratar com a igreja a respeito do fim dos tempos. É aos Tessalonicenses que Paulo diz: olha, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que permanecermos seremos arrebatados depois. E Paulo é autor de cartas cristológicas. Quando Paulo designa cartas cristológicas, ele vai tratar com a igreja sobre a teologia de Cristo, sobre o relacionamento de Cristo com a noiva e a vontade absoluta de Cristo para a igreja. E a carta aos Efésios é uma carta cristológica.
cristológica. Nessa carta, Paulo vai tratar com a igreja a respeito da vontade de Cristo para a igreja que somos nós. Quando olhamos para a cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso era a capital da província de Roma na Ásia Menor. Éfeso tinha aproximadamente 300 mil habitantes. E a cidade de Éfeso era conhecida porque em Éfeso tinha 2 monumentos que chamavam a atenção de turistas para aquela cidade. O primeiro monumento era um templo a uma deusa chamada Diana, que foi feito de marfim puro. Levou 220 anos para ser construído. Tinha 104 metros de comprimento, 50 metros de largura e 17 metros de altura. Aquele templo era um templo onde o povo de Éfeso se reunia para adorar a uma deusa pagã, que era conhecida como a deusa da sexualidade. O outro grande monumento era um ginásio que cabia 50 mil pessoas. E por conta desses grandes monumentos, além de Éfeso ser uma capital de uma província romana, era uma cidade turística. O que predominava aquela cidade era a idolatria, a feitiçaria e a prostituição, porque essa deusa que outrora foi citada era adorada com cultos sexuais dentro de seu templo. Eu estou falando de uma cidade que aos nossos olhos fedia as narinas de Deus. Mas só que a história nos diz que no ano 52 depois de Cristo, vai pisar um homem naquela cidade que vai mudar a história de Éfeso. E quem era esse homem? Era um homem que crescia em Cristo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, esse tema mexeu muito comigo, porque despertou algo na minha mente e no meu coração. Esse tema é o segredo para o sucesso em uma vida cristã. Porque pastor Osler quer ver um obreiro começar a dar problema, é ele colocar na cabeça dele: eu já cresci o suficiente. Quer ver um jovem começar a dar problema para o líder, é ele olhar e dizer: eu já cresci até aqui e não preciso crescer mais, até aqui está bom. Deixa eu te dizer uma coisa, o segredo da vida de Paulo é que ele não estagnou em momento nenhum na sua caminhada. A vida desse homem foi uma vida de crescimento constante, de Damasco até aquele corredor escuro para ser decapitado e morrer por amor a Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, jovem, não se acostume com a situação que você está. Tenha convicção de uma coisa: é necessário estar constantemente crescendo em Cristo. O inferno não respeita quem já cresceu. O inferno não respeita quem diz que um dia vai crescer. O inferno tem medo de quem está em constante crescimento na presença de Deus. Numa cidade dominada pelo poder das trevas, um homem que crescia em Cristo chegou, acompanhado de um casal de missionários, Priscila e Áquila. E a Bíblia diz que durante 3 dias Paulo prega em Éfeso. Depois de 3 dias Paulo segue viagem. Priscila e Áquila ficam ali para acompanhar aqueles que haviam se convertido de perto. Tempos depois, do ano 54 até o ano 57 depois de Cristo, Paulo volta. E a Bíblia diz que Paulo fica ali durante 3 anos. E nesses 3 anos que Paulo fica em Éfeso, a Bíblia diz que acontece um grande avivamento.
Mas só que deixa eu te dizer uma coisa. O que a Bíblia nos mostra é que Paulo orava e pregava a palavra. Orava e pregava a palavra. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje em dia estão inventando história fiada, que para avivar jovem precisa de parede preta, de jogo de luz, de fumaça dentro de igreja. Mas só que o segredo para um avivamento puro e genuíno ainda é oração e palavra. Oração e palavra. Não precisa enfeitar, não precisa fazer firula. É joelho no chão, boca no pó e palavra no coração. Nós temos que parar com esse negócio. Não tem que mudar para chamar a atenção de jovem. Se a palavra não chama a tua atenção, é porque tem alguma coisa errada com você. É a própria Bíblia que diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Quando Jesus foi tentado por Satanás dizendo: transforma essas pedras em pão e come, Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou profetizar sobre essa juventude agora. Eu profetizo que lá na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, a partir de amanhã, você vai chegar dizendo: estou crescendo em Cristo. Sai do meio potestade, principado, porque vai ter avivamento neste lugar. Deixa eu te falar uma verdade aqui. Presta atenção aqui em mim. O avivamento que você tanto espera vai partir de você. Porque muitas das vezes nós ficamos de braço cruzado, esperando acontecer alguma coisa. Mas deixa eu te contar um segredo. Deus nunca precisou de multidão para proporcionar um grande avivamento. Deus nunca precisou de multidão para realizar grandes obras e grandes feitos. Lembra do Antigo Testamento? O mar estava fechado, o povo desesperado, o Egito vinha atrás com cavalos e cavaleiros, mas Deus só precisou de um para dizer: ordena ao povo que marche, Moisés. Lembra de Israel corrompido, Acabe reinando, Jezabel pregando mentira? Deus só precisou de um lá em Tisbe, lá no meio do mato. Disse: ó Elias, tu tem coragem? Tenho. Então vai lá, mete o dedo na cara daquele rei e diz para ele que a partir de hoje não chove mais. Sabe o que está faltando? Só você ter coragem para estampar Cristo na tua vida, independente do que vão dizer, do que vão pensar, independente se vão gostar de você ou deixar de gostar. Sabe o que é que nós precisamos? Seguir o que a Bíblia diz. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque agora, irmãos, me perdoe a sinceridade, mas está na moda crente 007. Aqui dentro, ele põe o terno dele bonitinho, pintia o cabelo, dá até uns 2 glória no culto. Aqui dentro ela põe o vestido lá no pé, porque tem gente que acha que santidade é a roupa que veste. Só que santidade é estilo de vida, tá? E deixa eu te dizer uma coisa. Aqui dentro quem olha para ele pensa: nossa, mas é crente com força. Só que lá no trabalho dele ninguém sabe que ele é crente. Na sala de aula ninguém sabe que ele é crente. E é melhor nem saber. Sabe por quê? Porque é aquele tipo de pessoa que, se alguém descobre, fala assim para o outro: se é crente do jeito que ele é, eu prefiro ficar do jeito que eu estou.
Deixa eu dizer uma coisa aqui, juventude. Crescer em Cristo requer renúncia. E todo crescimento dói. Você vai perder coisa, meu filho. Você está achando que é o quê? Paulo, quando escreveu aos Gálatas, disse que ele já estava crucificado com Cristo, e agora já não era mais ele que vivia, mas Cristo vivia nele. Sabe o que é a graça de Deus? Sabe o que a graça de Deus faz? Ela te mata para que Cristo viva em você. Então, se você não matar essas suas vontadezinhas da carne, meu filho, nunca vai ter crescimento. Tá minha esposa ali, nós temos uma árvore lá em casa e passa pouco tempo, ela diz assim: a árvore não está crescendo mais, e se não está crescendo é necessário podar. E deixa eu te fazer uma pergunta, jovem: o que é que está precisando ser cortado na tua vida para que você volte a crescer? Deus não te quer estagnado. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você vai sair daqui crescendo, mas o que é necessário ser cortado para o crescimento acontecer? Paulo prega, Paulo ora, e sabe o que a Bíblia diz? Que os feiticeiros viraram cristãos. Você tem noção do que é isso aqui? É Atos que diz isso, não é ilustração minha não, é Bíblia isso daqui. A Bíblia diz que os feiticeiros pegavam os livros de feitiçaria, iam em praça pública, queimava e dizia: eu não quero mais ser feiticeiro, eu quero ser crente. A Bíblia diz que os prostitutos que prestavam cultos à deusa Diana com seus corpos, chegavam até Paulo e diziam: ó Paulo, eu não quero mais vender o meu corpo, eu quero que o meu corpo seja templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que os idólatras pegavam as estátuas, quebravam em praça pública e diziam: cansei de adorar a um Deus que não existe, agora eu quero adorar ao Deus vivo, ao Deus que Paulo prega. Mas só que deixa eu te alertar uma coisa: todas as vezes que Deus te levantar em um ambiente, você vai incomodar alguém. Sabe por quê? Porque coisa que o inferno gosta é de crente morno. Ele está no ambiente, mas não muda em nada, ele é morno. Se o ambiente é frio, pastor Laércio, ele chega e fica frio. Se o ambiente é morno, ele chega e fica morno. Se o ambiente está quente, ele chega e fica quente. Ele se adapta com o ambiente que ele está. Enquanto você for assim, jovem, o inferno não está nem aí para você. Tem uma ilustração que diz que o homem estava em cima de um muro. De um lado era o céu, do outro lado o inferno. E aquele homem em cima daquele muro olhava para o inferno pegando fogo, aquele tanto de demônio. Olhava para o céu, aquele lugar de paz bonito, vários anjos. E enquanto ele estava em cima do muro, os anjos gritavam dizendo: passa para cá, pula para cá, homem, vem para cá. E ele olhava para os anjos gritando e chamando. Quando ele olhava para o inferno, o diabo estava escorado no garfo, caladinho. E aquilo começou a incomodar aquele homem, porque ele olhava para o lado do céu de novo e os anjos diziam: vem rapaz, passa para cá. E ele olhava para o inferno, Satanás estava quietinho de novo. Ele não se aguentou, olhou para o diabo e disse: ó diabo, o céu está que me chama, rapaz, e vocês, por que estão tão calados? O diabo olhou para ele com toda a ironia do mundo e disse: meu filho, enquanto você estiver em cima do muro, você já é nosso. Jovem,
Deixa eu te dizer uma coisa: ou você se posiciona, ou você está em cima do muro. Ou você se posiciona, ou você está em cima do muro. E sabe o que a Bíblia diz? Seja frio ou seja quente. Porque se você for morno, eu estou a ponto de vomitar-te. Sabe o que Deus está dizendo? Crente morno causa enjoo nele. E nós estamos nos acostumando, porque há um tempo atrás, crente tinha joelho calejado de tanto orar. Há um tempo atrás, uma Assembleia de Deus, nos hinos da harpa já tinha crente falando em línguas. Agora, para o fogo pegar na igreja, tem que trazer cantor famoso, irmão. Agora, para alguém dar glória a Deus, tem que trazer alguém conhecido, porque o nome de Deus está deixando de ser adorado e estão passando a adorar homens. Mas só que deixa eu te dizer uma coisa: o sangue de Jesus tem poder. Porque a Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a exaltação é dele, a igreja é dele. E você é dele. Você é dele. A partir de hoje, você vai sair daqui inconformado. Aquela sua amiguinha lá da escola que dizia: não tem nada não, fica com ele lá que eu não conto pra ninguém. Não serve pra ser sua amiga não, minha filha. Aquele menino lá da tua faculdade que diz: ei, o que é que tem? O pastor não vai ficar sabendo, o líder não vai ver. Deixa eu te dizer, foge dele. Não serve para ser o teu amigo. Hoje é noite de cortar algumas coisas. Por mais que doa, é necessário para que você cresça. Sabe por quê? Porque tem muita gente que na sua frente dá tapinha no ombro, dá beijinho no rosto, dá abracinho de amiga, mas na verdade ela está segurando você e dizendo: não vai crescer, não vai crescer, não vai crescer. Só que hoje o Espírito Santo de Deus invade essa casa, chega até a tua vida e diz para você: tudo que estava te amarrando, te impedindo, está sendo cortado hoje. Vai ter crescimento, vai ter crescimento, vai ter crescimento, vai ter crescimento no Madecap, vai ter crescimento em patrocínio, vai ter crescimento no setor 1. A igreja de Deus está dando um recado para o inferno: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pelo fato de Paulo pregar, se levanta uma grande perseguição contra a vida de Paulo. Um homem chamado Demétrio se levanta. E por que ele se levanta? Porque ele confeccionava as estátuas da deusa Diana para vender. E sabe o que está acontecendo? A empresa de Demétrio está quebrando, porque o povo agora quer Bíblia, não quer estátua. E por conta disso, no ano 57 depois de Cristo, Paulo tem que ir embora de Éfeso. Durante esses 3 anos que Paulo ficou lá, Paulo pregou, pessoas se converteram. Paulo fez de Éfeso uma sede missionária para a Ásia Menor. E há uma tese que foi nessa época em que se abriu as 7 igrejas
que são citadas no livro de Apocalipse. Paulo realiza sua missão naquele lugar e vai embora. No ano 62 depois de Cristo, Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão. Só que aqui está o segredo de um homem que está crescendo constantemente, porque as grades estavam fechadas, mas o espírito de Paulo estava livre. As grades do cárcere estavam cerradas, mas o espírito de Paulo tinha liberdade, porque a Bíblia disse: eu vos libertar, verdadeiramente serei livres. É por isso que lá em Filipos, quando ele e Silas foram presos no cárcere inferior, em um lugar escuro, sombrio, úmido, com o corpo todo aberto de feridas por os açoites, eles olharam um para o outro e disseram: tu vai fazer o que, Silas? Paulo, eu vou cantar, e tu? Eu vou orar. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão. Hoje em dia, tem crente que porque o filho dele bate o dedinho na quina da porta, ele já está reclamando com Deus. Hoje em dia, tem gente que porque o salário dele não é o que ele queria receber, o culpado é Deus. Sabe o que você está precisando, meu irmão? De um espírito que te dá liberdade na tua vida. Porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus, independente da situação que ele está, ele sente liberdade. Paulo está preso em Roma, mas o espírito dele é livre. E ele está dizendo: eu vou escrever cartas. Se o meu corpo não vai, a minha mensagem chega. Escute isso daqui: se o meu corpo não vai, a minha mensagem chega. Tem lugar que você não vai precisar pisar, mas o teu estilo de vida vai falar por você. Tem lugar que não precisa pisar e dizer: estou aqui, não, não, não. Mas alguém vai falar: sabe aquele irmão? Sabe aquele jovem? Sabe aquela jovem lá da igreja? Sei. Pois é, ela não está aqui não, mas o estilo de vida dela fala. Ela não veio aqui não, mas a mensagem dela chegou até aqui. E Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, falando com a igreja sobre a perseguição, sobre a opressão que eles sofriam, e também sobre a unidade da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja de Éfeso, por ter muitos dons, começou a criar atrito dentro da igreja. Já viu isso, pastor? Tem gente que porque prega, ninguém mais pode pregar. Tem gente que porque tem a voz até afinadinha, ninguém mais canta melhor que ele. Só que deixa eu te dizer uma coisa: altar de igreja é lugar de adoração a Deus, não é lugar de concorrência. Sabe por quê? Porque aqui dentro não tem rival, aqui dentro tem irmãos em Cristo Jesus. Tem gente que porque prega, se o pregador grita muito, ele diz: grita demais. Se o pregador fala manso, ele diz: é frio demais. Se o pregador prega 20 minutos, ele diz: não tem letra. Se o pregador prega 1 hora, ele diz: olha lá, quer mostrar conhecimento demais. Irmão, vai se preocupar em adorar a Deus. Se a irmã dá uma desafinada na voz, ele diz: aquela ali não presta para cantar. Se a irmã canta bem demais, ela diz: e está querendo se amostrar, olha lá, só porque consegue alcançar um tom que ninguém alcança. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: você não está aqui para ser jurado, não, não, não. Você veio aqui para adorar a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. E Paulo agora vai abordar 4 assuntos no capítulo de número 4. E nós precisamos ressaltar esses assuntos,
porque sem eles não há crescimento. A primeira coisa, não há crescimento sem unidade. A própria palavra de Deus diz que um reino dividido não subsiste. Olha só o que a palavra de Deus diz, capítulo de número 4, do versículo 3 ao 6. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: sem unidade não há crescimento. Se você olha para esse jovem aí e diz assim: não vou com a cara dele, nem com ele eu falo, você está precisando de libertação. Eu vou orar por você que hoje você vai ser liberto. Se você vê aquela jovem isolada lá no teu conjunto, e dá você e mais umas 5 de mãozinha dada dizendo: olha lá, ninguém gosta dela, ninguém ajuda ela e eu acho é bem feito, você está precisando é de aceitar Jesus de novo. Porque sem unidade não há crescimento. Sabe o que Jesus diz? Como vocês dizem que me amam, sendo que vocês não amam o irmão de vocês a qual vocês veem? Como você diz que ama a Deus, irmão, sendo que você nunca o viu e não tem capacidade de amar o irmão que está do teu lado? Eu não sei se aqui já chegou essa onda, mas lá em Brasília o que mais tem é jovem na faixa etária de 15 a 25 anos se matando todos os dias. E deixa eu te dizer uma coisa: não é jovem lá de fora não, tá? É crente. Sabe por quê? Porque tem um grupo de engraçadinho que se acha mais bonito do que os outros, que diz: não, deixa ele sozinho aí mesmo, nós não está nem aí para ele, ninguém liga para ele. Deixa eu te dizer uma coisa: se uma pessoa não se sentir acolhida aqui dentro, ela vai se sentir acolhida onde? Sabe o que Paulo vai dizer no capítulo 5 dessa carta? Andem em amor, como Cristo amou a igreja. Olha o amor que temos que ter, é comparado ao que Cristo nos amou. E sabe como é o amor de Cristo? Um amor incondicional. Sabe o que é um amor incondicional? É um amor que ama sem esperar nada em troca. Então grave isso: sem unidade não há crescimento. Segunda coisa, não há crescimento sem posicionamento. Capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe quando o corpo é edificado? Quando você está posicionado onde era para você estar. Sabe por quê? Porque Deus não chamou todo mundo para ser pastor. Deus não vai chamar todo mundo para ser missionário. Nem todo mundo vai ser pregador. Nem todo mundo vai ser cantor. Não, não, não. Mas só que para cada um, Deus entrega um chamado e nos designa uma posição.
Então deixa eu te dizer uma coisa: sabe quando é que vai haver crescimento na tua vida? Quando você estiver posicionado no lugar onde Deus mandou você estar. Porque tem gente que é que nem Jonas, corre do chamado de Deus. Eu não quero, eu não faço, eu não vou. Só que deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho: Deus vai te pegar, irmão. Deus vai te pegar. E Ele está falando com gente aqui nessa noite, perguntando: você vai correr até quando? Você não cresceu ainda, porque você não está posicionado no lugar onde Deus mandou você estar. Terceiro, não há crescimento sem maturidade. Olha isso daqui, capítulo 4, versículo 14: para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Deixa eu dizer uma coisa, juventude: para ter crescimento é necessário maturidade espiritual. Sabe por quê? Porque nós estamos nos acostumando a ser levados por ventos de doutrina. Ah, mas a palavra de Deus diz tal coisa. E você viu isso aonde? Foi o pregador que pregou lá na igreja. Ah, mas a Bíblia diz isso daqui. Onde você ouviu isso? Foi alguém que estava conversando comigo e disse que na Bíblia tinha isso. Deixa eu te dizer uma coisa: é necessário nessa última hora buscarmos maturidade espiritual. O crente só amadurece se deleitando nesse livro. O jovem só amadurece buscando experiência com Deus. Sabe por quê? Porque você não pode ficar vivendo de experiência dos outros. Você tem que ter as suas experiências com Deus. E como é que eu adquiro experiência? Buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando-o enquanto Ele ainda está perto. Sabe por quê? Porque eu acredito fielmente que essa nossa geração é a geração do avivamento. Eu acredito que essa geração é uma geração que Deus vai levantar nessa última hora para impactar o estado de Minas Gerais, para abalar o Brasil, para impactar o mundo. Eu acredito que Deus tem algo sobrenatural para essa geração. Mas sabe o que está faltando? Posicionamento da nossa parte. Sabe por quê? Porque na história da igreja nunca faltou poder de Deus. Na história da igreja nunca faltou o fogo do Espírito Santo. Na história da igreja nunca faltou renovo no meio dos cultos. Não, 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 pelo contrário, isso era normal. Mas sabe por quê? Porque quem gosta de contar essas histórias é minha mãe. Foi criada na roça aqui em Patrocínio. E ela dizia que para ir para o culto eles andavam quilômetros a pé no meio do mato. Tinha que passar dentro de rio. E tinha dia que tinha chovido e o rio estava cheio. E era pai e mãe com o menino no colo, e molhava a roupa, e no meio do mato, e correndo de boi brabo. Quem nunca ouviu essas histórias? Só que isso revela muito a respeito dos cristãos de antigamente. Porque hoje tem crente que deixa de vir para o culto para ficar assistindo novela na Globo.
Hoje tem crente que deixa de vir para o culto porque chega de um serviço que Deus deu para ele, que ele trabalha só 8 horas por dia, e diz assim: estou muito cansado, eu não vou para o culto hoje não. É por isso que antigamente o poder de Deus era normal. Hoje tem crente que entra no culto e não dá um glória a Deus durante 2 horas, 3 horas de culto. Hoje tem crente que vem para a igreja e ele diz: eu quero ver quem é que vai cantar, quero ver quem é que vai pregar. E o Espírito Santo está olhando para ele e está dizendo: eu quero é ver tu ter coragem de abrir a boca para dar um glória. Sabe por quê? Porque as coisas supérfluas desse mundo têm tomado conta da nossa vida, e nós temos deixado de valorizar aquilo que é prioridade. Sabe por quê, queridão? Sabe por quê, minha irmã? Porque esse trabalho maravilhoso que você tem, daqui 30, 40 anos acaba. Essa vida que você vive é no máximo 80, 90 anos e você está se despedindo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: quanto tempo tem uma eternidade? 10, 30, 100, 1000 anos? Quanto tempo tem uma eternidade? E deixa eu te dizer uma coisa: a vida que você vive aqui na terra é uma passagem que você está comprando para lá. Tem uma passagem da Bíblia que diz: louco, e se hoje eu pedir a tua alma? Se hoje Deus pedisse a tua alma, aonde passaríamos a eternidade? O que temos feito para Deus? O que os nossos olhos têm visto? O que os nossos lábios têm falado? Onde os nossos pés têm pisado? Como temos vivido uma vida de cristão? Se hoje eu pedir a tua alma, posicionamento. Nós precisamos fazer o que João escreveu à igreja de Éfeso em Apocalipse: porém tenho eu contra ti, que esqueceu a prática do primeiro amor. Mas lembra-te de onde você caiu e volta. Tem crente aqui nessa noite que está precisando lembrar de onde caiu e voltar com urgência. Tem crente aqui nessa noite que está precisando lembrar de onde caiu e voltar com urgência. Ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Você precisa voltar a orar como você orava antes. Você precisa voltar a ler Bíblia como você lia antes. O seu estômago tem que voltar a sentir a dor por um jejum como você jejuava. O tempo foi passando, você foi esfriando, 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 e hoje o Espírito Santo de Deus está te dizendo: lembra-te de onde você caiu e volta. Volta, porque a eternidade te espera. Volta, porque sem posicionamento não há crescimento em Cristo. Volta, porque você precisa voltar a ter responsabilidade com a obra do Senhor. Volta. E quarto, e aqui eu já encerro: não há crescimento sem a verdade e o amor. Preste atenção nisso. A verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia.
Eu vou repetir para você decorar isso. A verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. Olha o que Provérbios capítulo 27 versículo 6 diz: as feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Olha aqui para mim, jovem. Com todo o amor e verdade do mundo, é melhor ouvir a verdade de alguém que quer o teu bem do que ficar recebendo beijinho de quem quer te ver na lama. Isso aqui é Bíblia, irmãos. O homem mais sábio da Bíblia escrevendo aos provérbios na sua velhice, dizendo: as feridas causadas por um amigo são boas, porque o amigo te fere para a sua melhora, é a tosa para o crescimento, são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Será que aquela moça lá que te abraça, beija no teu rosto, é tua amiga mesmo? Será que quem te chama para fazer aquilo que não agrada a Deus é teu amigo mesmo? Será que quem te aprova no erro é amigo de verdade? Sabe por quê? Porque um verdadeiro amigo é exemplificado por Natã no Antigo Testamento. Quem era Natã? Um profeta, amigo de Davi. Davi tinha chamado, sim ou não? É claro que tinha. O óleo foi derramado sobre a cabeça dele. Ele foi chamado para ser rei de Israel. Só que o grande perigo não é se perder no início da caminhada, é se perder no meio dela. As provas da vida de Davi passaram, o trono chegou, e agora Davi vai cair em adultério com uma mulher, e vai ser mandante de assassinato, porque Davi mandou matar o marido dela, Urias. E deixa eu te dizer uma coisa: ele cometeu o pecado, levantou o tapete, jogou o pecado embaixo e disse: está tudo bem, está resolvido. A mulher agora é minha, o marido dela está morto, está tudo tranquilo. Só que Davi tinha um amigo. E deixa eu te dizer uma coisa: amigo não é aquele que compactua com teu erro. Amigo é aquele que põe o dedo na tua cara e diz: se conserta, senão a tua alma vai para o inferno. Amigo não é aquele que diz: fica tranquila que eu não vou contar para o líder, o pastor não vai ficar sabendo. Corre dessas amizades. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Natã chegou lá no palácio de Davi. Opa, Davi, como é que tá, meu amigão? Que saudade de você, rapaz. Davi, você sabe que eu gosto de você de graça, né? Sei, Natã, senta aqui, vamos conversar, rapaz. Ô Davi, eu posso te contar uma história? Nós somos amigos mesmo, é claro que pode. Davi, rapaz, você acredita que tinha dois homens, um rico e outro pobre? Um era cheio de ovelha, o outro só tinha uma, Davi. Esse que tinha um monte de ovelha foi lá, tomou a única que o coitadinho tinha, que era pobre, e matou ela, Davi. Davi levantou do trono irado. Ô Natã, me fala agora, você é meu amigo, quem é esse homem? Porque ele é digno de morte. Natã olhou para ele e disse: ô Davi, como amigo seu,
esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Mas Natan, o que, Davi? Você vai ficar escondendo o pecado embaixo do tapete até quando? Olha isso daqui. As verdades ditas na sua presença vão potencializar o chamado de Deus na sua vida e revelar o que é mais importante para você. Sabe por quê? Porque Davi tinha chamado, mas o pecado estava freando ele. O homem segundo o coração de Deus estava preso no pecado. E sabe o que ele mesmo disse? Que os ossos dele doíam. Porque quem conhece a verdade e escolhe viver no pecado é só para sofrer. Só que depois que Natan repreende ele, sabe o que ele vai fazer? Vai orar. E essa oração é o Salmo 51. As verdades ditas na tua presença vão potencializar o chamado de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque quando você abandonar o pecado, você volta a crescer de novo. Quando você abandonar o pecado, você volta a ter crescimento de novo. Quando você abandonar aquilo que está te prendendo, você volta a ter crescimento da presença de Deus. E essa repreensão vai trazer à tona o que é mais importante na tua vida. Sabe por quê? Porque Davi escreve o Salmo 51. E sabe o que ele vai dizer? Senhor, tira tudo de mim. Tira a coroa, tira a veste de rei, tira o que o Senhor quiser tirar, mas não retires a presença do teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Tem jovem aqui nessa noite que vai sair daqui dizendo: papai querido, tira tudo de mim. Tira amigo, tira status, tira tudo, mas não retires a presença do teu Espírito Santo. Se coloque de pé nessa noite, se coloque de pé nessa noite. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer a verdade, mas a verdade com amor. Não há crescimento se não tiver verdade. Porque tem hora que nós estamos que nem Davi, achando que está tudo bem, mas Deus envia alguém para dizer: meu filho, o que é que mais importa para você? O que é que é mais valioso na tua vida? Eu quero te fazer essa pergunta nessa noite, jovem. O que é mais valioso para você? Um momento de prazer ou uma eternidade com Cristo? Você não pode ficar estagnado, você precisa crescer. A vida do cristão é um constante crescimento. É o que eu disse no início: o dia que alguém falar eu cresci, não presta para mais nada. O dia que alguém disser eu não preciso crescer mais, pode esperar que o problema vai vir rápido. Porque nós temos que ter humildade para reconhecer: Senhor, eu preciso crescer constantemente em Ti. A Bíblia diz que Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento vem de Deus. E aquele que dá o crescimento está aqui nessa noite, passeando em nosso meio, visitando os corações de crentes neste lugar. Você só vai sair daqui da mesma maneira se você quiser. Eu quero te fazer um convite e peço que você seja bem rápido
Eu quero convidar você aqui na frente que reconhece: Lucas, eu estagnei. Lucas, eu estou precisando cortar algumas coisas. Lucas, eu estou precisando abrir mão de algumas amizades. Eu estou precisando me posicionar. Eu precisava ouvir uma verdade, mas hoje eu ouvi, e eu quero voltar a crescer. Você que quer voltar a crescer na presença de Deus, corre aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Deus tem um renovo para você nessa noite. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Tem uma unção do céu separada para essa noite de hoje, e ela vai ser derramada agora aqui neste lugar. Você que quer crescer, você que quer desenvolver na presença de Deus, corre aqui que eu quero orar pela tua vida. Alguém pode cantar um louvor aqui? Cadê o Everton? Everton, me ajuda aqui, varão, deixa Deus te usar. Você moça que está do lado de uma moça, abraça ela. Você rapaz que está do lado de um rapaz, abraça ele aí. Não deixa ninguém sozinho não, porque tem jovem aqui que estava precisando de ouvir algumas verdades, sim, mas ele estava precisando de um amor também. Ele estava precisando de um afeto. Abraça ele aí, abraça ela aí, não deixa ninguém sozinho não. Você que já está abraçado aí com esse jovem, começa a orar pela vida dele aí. Começa a profetizar sobre a vida dele. Começa a dizer: esse jovem que está aqui, Senhor, é uma bênção. Esse jovem que está aqui do meu lado é um jovem que vai crescer na tua presença. Esse jovem que está aqui do meu lado é um jovem que o Senhor vai levantar para abalar as estruturas do lugar onde ele botar a planta dos pés. Profetiza sobre a vida dele, profetiza sobre a vida dela. Dá lugar para o Espírito Santo nessa noite. Se sentir vontade de chorar, chora. Se quiser adorar a Ele, adora. Se quiser falar na língua dos anjos, fala. Na presença de Deus tem liberdade. 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 Adore a Ele, adore a Ele. Você que está aí na nave da igreja, estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Você agora é intercessor. Interceda por esses jovens. Ore pela vida deles, porque tem uma batalha espiritual sendo travada agora aqui neste lugar. Interceda por eles, interceda por eles. Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho. Rasga o coração agora, rasga o coração. Rasga o coração agora, fala a verdade para Ele. Tira tudo que está escondido e diz: Senhor, eu não quero mais viver dessa maneira. Eu quero voltar a crescer na Tua presença. Seja visitado pelo Espírito Santo de Deus agora, 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 agora. Meu Deus, visita essa juventude agora, Jesus. Ah, papai querido, o Senhor é quem sonda e quem conhece cada um. Meu Deus, nesse momento tem jovens aqui quebrantados, pedindo pela Tua glória e pelo Teu poder.